Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde economia deixa de ser um mistério. No vídeo de hoje eu gostaria de abordar um pouco as perspectivas para o Brasil, o que será de nós em 2026, cenário eleitoral e, bom, principalmente bater um papo sobre inflação, mercados e investimentos. Se você quer tomar a melhor decisão, fica nesse vídeo até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Bom, antes de falar de Brasil, eu gostaria de falar sobre os últimos meses de 23 na Argentina e os primeiros meses de 24. O Alberto Fernandes, acusado de agredir a própria esposa, além de ser um canalha, né, e prejudicar a vida dos argentinos, ele prejudica a própria vida e a própria família. Ele, para não perder a eleição, e ainda assim perdeu, imprimiu 13% do PIB, é muita coisa. Ele imprimiu dinheiro para basicamente compra de votos. Isso gerou uma inflação absurda, principalmente nos meses de novembro e dezembro de fevereiro. Já tinha passado a eleição, mas quando você imprime dinheiro, não é no mesmo mês que cai ali a inflação. Você tem toda a velocidade desse dinheiro circulando até de fato a economia perceber a inflação, e foi o que aconteceu. Então, janeiro e fevereiro também tivemos uma inflação absurda, janeiro e fevereiro de 2024, já na gestão do Milei, justamente por conta da impressão monetária causada pelo Alberto Fernandes. Ferrou a Argentina, ferrou a própria esposa. Então, bom, por que isso aconteceu? Dinheiro, assim como qualquer outro bem da economia, quanto mais você tem, menos ele vale. Oferta e demanda. E como ele imprimiu 13% da produção da Argentina, do PIB, o reflexo na inflação foi absurdo. Então, poxa, janeiro e fevereiro foi culpa do Milei? Obviamente não. Nem tudo foi culpa do Alberto Fernandes. Quer dizer, a grande parte sim, mas a impressão dos 13% teve reflexo em novembro, dezembro de 23 ainda, com o Fernandes no governo, mas também teve reflexo em janeiro e fevereiro, só que parte não é reflexo da impressão, é reflexo do controle de preço, e quando a gente controla o preço e não a economia, bom, vai dar errado. Isso também acontece no Brasil. Vide, por exemplo, o controle de preço de combustíveis, que é praticado muitas vezes pela Petrobras, controle de preço de energia, que é praticado inclusive por Itaipu, né, Janja? Você tinha um carguinho gostoso lá em Itaipu. Então isso vai dar errado. E, bom, qual que é a forma de dar certo? Não ter controle de preços. O Milei foi obrigado a tirar as amarras, tanto do câmbio, que eles controlavam o câmbio oficial e o câmbio paralelo, uma loucura, quanto também de preços como energia, entre outros serviços. Aqui no Brasil querem controlar preços de alimentos, controlam preço de energia, de combustível. Qualquer semelhança com a Argentina não é mera coincidência. E, poxa, esses dias o mercado financeiro brasileiro ficou feliz, porque saiu ali a pesquisa de que a popularidade do Lula estava caindo. Obviamente, a inflação é um tiro no pé eleitoral e, por mais que muitas vezes o IBGE traduza um número, talvez o sentimento da população no supermercado seja outro. Estou falando que o Postman manipula os dados? Não, longe de mim querer criticar o IBGE. Mas se você procura o M2, que é basicamente a impressão de dinheiro nos últimos 12 meses, está por volta ali de 15%. Então, enfim. E talvez o dado que o IBGE divulga, de novo, não estou criticando ninguém, mas o sentimento da população no supermercado seja outro. O que deve ocorrer daqui para frente? Mais e mais impressão monetária. O Lula colocou o Sidônio porque a, entre aspas, comunicação não estava dando certo. Será que é a comunicação ou é o excesso de gasto público, o excesso de corrupção e bem como o excesso de pressão monetária? Fica a questão, porque colocou o Sidônio e as coisas não mudaram. Ao longo dessa semana, ao invés de pegar 3,5 bilhões e dar a quem precisa e ajudar quem carece, não, ele vai gastar em marketing, porque a comunicação não está legal. E desde que ele assumiu, é sempre o mesmo dilema de comunicação.
o Lula não tira o nome do Bolsonaro da boca. Bem como o próprio Haddad essa semana foi no Flow, não sei se foi essa semana, semana passada, e poxa, Trump, e o Bolsonaro apoia o Trump, e o Trump é isso, e o Trump é aquilo, e o Bolsonaro é isso, aquilo, né? Nosso governo abaixou o imposto, abaixou a taxagem. A gente está vendo isso na pele, que vocês abaixaram impostos. Vocês abaixaram agora, soltaram uma medida para baixar o preço de alimentos. Mais uma vez, tentando controlar preço de alimento que o Brasil exporta. Então, o impacto da tua desoneração é quase nulo. Acho que você mesmo admitiu colar no cursinho de férias de economia, né? Deveria ter estudado. Deveria ter feito mais que um cursinho de férias. E não ter colado. Eu nem precisa de um curso ou de uma faculdade, eu fiz isso graças à internet. Se eu dependesse da minha graduação de economia, não me formei, abandonei no final, acabei me formando em outra coisa depois. Mas o motivo de eu não ter formado é justamente porque eu aprendi pela internet e o que eu aprendi com canais, com livros, com Mises, obrigado Mises. As 6 lições, por exemplo, um livro de 120 páginas me ensina muito mais do que meses em sala de aula. E é isso que vai acontecer. Mais e mais e mais e mais gastos com publicidade, mais e mais e mais depressão monetária. O Lula é amiguinho do Fernandes. Você acha que ele vai fazer diferente? Hoje, a Simone Tebet, que participa da gestão Lula e foi uma das responsáveis da PEC de transição, admitiu que a PEC onerou demais e que o próximo governo vai ter que fazer desoneração, que o governo precisa cortar gastos. Pô, por que tu não faz? Ainda dá tempo. Ainda tem quase 2 anos. Ou seja, desde que assumiu, eles não saíram do período eleitoral. Vai aumentar mais o gasto, vai aumentar mais a inflação, vai aumentar mais a censura, tudo para tentar vencer a eleição. Quanto maior for a pobreza, e diga-se de passagem, o Lula essa semana está cortando o Bolsa Família, o pai dos pobres cortando 7 bi do Bolsa Família e colocando 3,5 bi em comunicação. Senhora Miriam Leitão, Daniela Lima, eu lembro das ações que criticou no governo Lula. O mercado reagindo a discurso. Quanto está as ações da açaí hoje? Quanto está as ações da CVC? Desde que o Lula assumiu. O gráfico não mente, senhores. Então, é isso que vai acontecer. A inflação vai ser cada vez maior. Eu não estou falando que o IBGE manipula, ele só, esse preço caiu, então eu vou aumentar o preço. Opa, café subiu demais, então eu vou reduzir o peso do café. Ainda assim eu prefiro, por mais que não houvesse isso, eu prefiro entender a inflação como o M2, o aumento de dinheiro em circulação na economia. Fora o galípolo, poxa, não vai afrouxar? Não sei, já começaram a falar, inclusive gestores de mercado em corte de juros. O livro do galípolo eu li? Não. Tentei, deu um enjoo e eu parei. Então, bem-vindo ao Brasil. É isso que vai acontecer. Fora que, quanto maior a pobreza, e o Lula está tirando do Bolsa Família 7 bi para colocar 3,5 em mídia, porque o erro do governo é a comunicação. Não são os impostos, não é o alto gasto público, não é o aumento da máquina, não é a corrupção e nem a impressão monetária. O erro do governo é a comunicação. Segundo eles, não eu. Então, bom, você falou que o Brasil vai ser Argentina? Não, mas vai seguir o mesmo caminho. E cedo ou tarde a Argentina chega. E se a Argentina não tivesse mudado como lei, cedo ou tarde ia chegar a Venezuela. Então, se preparem, senhores. Tá ruim? Calma, pode piorar. O preço do ovo, se não me falha a memória, caiu 15%, mas eles vão falar que é o Trump, eles vão falar que é a crise diária, eles vão falar que é o clima, menos o governo. Engraçado, porque antes era tudo culpa do Bolsonaro. E o preço do dólar? E outra coisa, Lula, mantém tua palavra, você falou que fala manso comigo, porque eu sei, tal. E aí ontem o Haddad soltou que não vai ser recíproco com a tributação do Trump. Então sim, o Trump falou grosso e tu falou manso. Só não num discurso para tua base eleitoral. Simples assim.
E quanto maior a pobreza, eles estão retirando grana, 7 bi do Bolsa Família e colocando 3,5 em comunicação, mais barato fica a compra de voto. É isso, senhores. Isso vai acontecer mais e mais e mais e mais. Os preços vão continuar subindo, talvez os juros caiam, o que promove mais ainda a alta de preço, assim como imprimir dinheiro, gastar, gera inflação, controlar os juros na caneta também. Lembra esse tag de inflação do governo Dilma? E o Lula não é ninguém sem de commodities. Então, por fim, a urna. Eu acho que a gente vive numa democracia, né? Ou não, porque eu não estou falando que é a fraude. Mas se é uma democracia, por que eu não posso questionar a urna? Reflita, por esse vídeo é isso. E bem-vindo ao pesadelo chamado Brasil. Ah, ainda não falei de negócio. A maior pirâmide é o INSS. Essa conta não fecha, senhores. Beijo e até logo. Deixa seu joinha, porque gravar sobre o Brasil, como fizeram no Instagram, gravar sobre o Brasil é extremamente difícil.